Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa dominical para falar de saúde. O que se faz de melhor no mundo, o que se faz de melhor no Brasil e aqui no Pará, especificamente aqui em Belém. Mais uma vez um convidado muito especial. Sandro Macedo, fonoaudiólogo, e ele vai falar para a gente sobre audição e na segunda parte vai falar para a gente sobre aqueles aparelhinhos que a gente usa para ouvir, tá? Que hoje uma grande quantidade de pessoas é dependente daquilo. Isso pode acontecer com a idade, por isso nós convidamos o Sandro. O Sandro já tem uma experiência muito grande, apesar desse rostinho de garoto, ele já tem 40 anos, então ele vai nos informar essas coisas. Sandro, obrigado por ter vindo. E a pergunta básica, audição hoje é muito complexo? Eu agradeço a oportunidade, é um prazer estar falando sobre esse tema. Sem dúvida que os fatores atrelados à modernidade, à nossa vida mais agitada, o ruído do mundo é bem maior do que há tempos atrás. Certo. E isso impacta na nossa saúde auditiva. Eu tinha um professor que falava, todos vão ficar surdos, alguns morrem antes. Certo. Essa é a diferença, né? E hoje, não vou dizer que está mais difícil morrer antes, porque a gente vê tanta violência por aí, enfim. Mas a degeneração celular acontece mais precocemente, né? O que antes eu percebia por volta de 70 anos, as frequências agudas já começarem a cair e o paciente já começar a sentir alguma dificuldade na compreensão de alguns sons. Hoje isso está mais precoce, 60 anos, às vezes com 50 anos, 55, porque não só a degeneração celular vai acontecendo, mas outros fatores também contribuem para que isso se acentue. Então, está ocorrendo um envelhecimento mais precoce, é isso? Sim. Para a gente entender. É. Então, o que antes era para eu ter dificuldade lá com 80, 90 anos, eu posso estar tendo agora com 50 anos. Dificuldade de audição. Sim. A audição, quando vocês estudam a importância dela em termos de conviver no mundo, eu lembro que eu tinha um colega otorrino que ele falava que era o mais importante dos sentidos. É isso para vocês? Falar que é o mais importante é complicado, todos os sentidos contribuem para o desenvolvimento, para a nossa formação, né? Mas não há dúvidas de que a audição ela é fundamental para a aquisição e desenvolvimento da linguagem. Certo. O ser humano sem linguagem é um ser humano bem limitado. Correto. Né? É um ser humano caro até para a sociedade. Né? É um ser humano que deixa de produzir, é um ser humano que muitas vezes fica taxado como incapaz. E, na realidade, talvez uma intervenção precoce assegurar-se a esse indivíduo uma condição melhor. Ouvir normal? Não. É difícil assegurar isso. Mas, sem dúvida, de que fazer com que esse indivíduo estivesse mais inserido dentro desse contexto social, né? Permitindo que a comunicação pudesse se estabelecer. Isso é muito interessante. Sandro, o que é que a gente começa a sentir quando começa a perder a audição? Como é que a gente percebe que está perdendo a audição? Isso é uma preocupação bem grande de todo mundo. Não é comum, mas é possível que a surdez seja súbita. A surdez súbita é exatamente isso. Essa sua expressão, assim, nossa, eu acordei e não estou ouvindo. Esse caso é rápido. O paciente busca um diagnóstico, corre para o médico para saber o que está acontecendo. Mas não é, isso é exceção. Né? A maioria dos casos, a surdez vai acometendo
o vai indivíduo entrando passo a passo. Passo a passo, né? E isso demanda um certo tempo para que ele possa perceber. Daí a importância dos familiares, amigos até, chamarem, olha, tu estás com dificuldade para ouvir. Né? E isso também é preciso que se tenha o cuidado para não melindrar o paciente. A ideia é estimulá-lo a buscar uma alternativa, uma solução para o seu problema. E não fazer com que, olha, tá vendo? Não está ouvindo. E piadinhas e coisas desse tipo. Isso é muito prejudicial. Né? E tem doença que leva a isso? Tem doença que leva à surdez? Sim, sim. Né? Existem algumas doenças que têm por sintoma a perda auditiva. Né? Poderia citar a doença de Meniere, por exemplo. Né? A doença de Meniere, quais são mesmo os sintomas? A doença de Meniere é caracterizada por uma tríade. Né? Zumbido, tonteira, né? Tonteira ou vertigem, né? E a perda auditiva. Então, Zumbido. Zumbido. Esse zumbido o tempo todo. Às vezes às vezes é um barulho de cachoeira, às vezes parece aquele barulho da panela de pressão. Certo. Enfim, a ponto de, às vezes, com uma intensidade muito alta. E tem pacientes, tem indivíduos que se queixam bastante disso. Zumbido, tonturas e perda auditiva. Meniere. Certo. E tem um fator importante no Meniere, é que a perda auditiva ela é flutuante. Sim. O que, no meu caso, para os aparelhos auditivos, é um fator complicador. Certo. Porque... Ora ele perde, ora ele ouve. Não. É isso? Não. Ora ele está escutando mal, ora melhora um pouquinho, depois piora ainda mais. Então, essa flutuação, o paciente também precisa ter o conhecimento desse diagnóstico. Certo. Aí a importância de se buscar, de cara, um médico otorrinolaringologista. O exame, o fono... como é o nome? A fonoaudiologia. Sim. Ela define tudo isso aí? Veja só. Não, deixa eu te fazer uma pergunta mais genérica. Pela fonoaudiologia, eu percebo o quanto eu estou ouvindo mal, o quanto eu estou perdendo? É um exame cabal para isso? Sim, sim. O exame específico em questão é a audiometria. Audiometria. Audiometria é um exame de pesquisa de limiar auditivo, onde eu vou identificar qual é a menor intensidade de som que aquele indivíduo vai ouvir. Exato. E aí eu tenho um nível de normalidade, que para o adulto é 25 decibéis. Então, se o indivíduo está escutando em até 25 decibéis, ok. Se ele precisa de mais que 25 decibéis para perceber o som, ele já tem algum problema auditivo. Já começou a perder a audição. Mas o interessante, Eduardo, é que nem sempre os prejuízos auditivos estão relacionados ao limiar auditivo. Parece até um pouco confuso o que eu estou falando, mas tem situações em que ocorrem desordens no processamento auditivo central que não estão relacionadas a limiar auditivo, mas e sim nas habilidades que são que acompanham o processo auditivo como um todo. Né? A localização... Explica melhor aí, que agora complicou um pouquinho, né? Então vamos lá. É assim, ouvir é muito mais complexo do que simplesmente perceber o som. Correto. Eu preciso localizar a fonte sonora, eu preciso ter a habilidade de separar... Localizar é saber de onde veio o som. Da onde vem o som. Dali, de trás. Exatamente. Você está agora com um ponto no ouvido. Certo. Né? Então, o som vai chegar aí, ok. Mas se você não estivesse com isso e alguém lhe chamasse do outro lado, você tem que saber que estão chamando desse ou daquele outro lado. Perfeito. Né? Isso é interessante. É um ponto, a localização. Mas eu tenho também a questão da discriminação, da seleção auditiva. O que eu quero escutar? Eu tenho aqui a televisão e está muito interessante o programa, o assunto me chama a atenção e eu estou atento para essas informações. Mas, de repente, alguém em casa me chama. E eu dou atenção para aquela pessoa e retorno para a televisão. O que eu estou fazendo, na verdade? Eu estou escutando as duas coisas e eu estou dando a atenção seletiva àquilo que me é mais importante naquele momento. Perfeito, né? perfeito. Fazer figura a fundo também é isso. O estúdio aqui é muito silencioso, mas eu consigo escutar o ar-condicionado.
Correto. Me interessa o ar-condicionado? Nada. Se eu fosse técnico, sim. Certo. Eu preciso saber como é que está. Está fazendo muito barulho, tem alguma coisa errada. Não, Correto. não. Eu simplesmente ignoro isso e nós estamos atentos à nossa conversa aqui. Perfeito. Né? Perfeito. Então, agora eu entendi. tem todas essas habilidades todas aí. Essas habilidades. E algumas outras que eu não citei aqui, mas que estão mais ou menos dentro desse conjunto aí. Então, esse conjunto todo, eu que teoricamente ouço normal, tenho que captar tudo. É isso. Né? Por exemplo, na minha profissão, eu dependo muito da minha audição. Sem dúvida. Eu uso um aparelho chamado estetoscópio, que eu preciso definir o barulho do coração. E os barulhos são muito baixos, digamos assim, para que todo mundo entenda. Né? E você precisa definir o que é doença, o que não é doença, o que é normal, a variação da normalidade. Isso eu faço todo dia. Né? Os aparelhos atuais agora não tem mais graça que eles aumentam o som. Né? Já passa direto. Eu tenho um estetoscópio que passa direto para o computador o som. Sim. Não tem mais nem... Eu já mostro para o paciente o que eu estava ouvindo no peito dele, eu gravo. Isso é uma coisa fantástica. Eu levo para os meus alunos ouvirem quando é alguma coisa interessante ou rara. Isso é muito, muito interessante. Mas eu sou de uma época que não tinha nada eletrônico. Então a gente tinha que saber definir na ausculta 1000 detalhes. 1000 detalhes mesmo. E a evolução mudou. Mas a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte: o barulho da cidade, o barulho do som, o barulho... antigamente você passava em algumas avenidas aqui em Belém que parava um carro atrás do outro, que eu chamo com aquele som de bate-estaca. Tum, 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 que a gente sente lá dentro. Né? E este tipo de barulho prejudica a audição? Sem dúvida. Sem dúvida? Sem dúvida. Você foi cabal nessa cabal. resposta. E esse é um grande vilão para a audição saudável. Né? Estudos nos apontam que ruídos até 85 decibéis, certo. O indivíduo deve passar no máximo 2 horas dentro. Então aí você imagina... Não. Então, Sandro, espera bem aí que a gente vai parar um pouquinho. Pronto. E vamos continuar. Por que no aeroporto, quem trabalha lá dentro fica com aquele negócio no ouvido, tá? Perfeito. E aí tu vai me explicar. Ok. Pessoal, 1 minutinho só que a gente já volta. Hora de Saúde. Oferecimento Oncológica do Brasil, Centro Avançado de Ensino, Pesquisa e Tratamento do Câncer. Macedo Hospitalar, tradição em tecnologia presente nos melhores hospitais da Amazônia.